Bom dia para você, um dia maravilhoso, uma quinta-feira maravilhosa, de muita alegria, de muita esperança. E a gente deseja, sim, muita alegria, muita prosperidade, muita paz, muita saúde, muita alegria, muita habilidade com as mãos, com a mente, com os pés, tá certo? Para você, para os seus familiares, para os seus colaboradores, vizinhos, amigos, para aqueles que estão pertinho de você, também para quem está bem longe, mas que você tem um carinho todo especial. Já está no ar o programa Cortando com Ariel e você pode ver todos os dias, de segunda a sexta-feira, das 9 às 10 da manhã, pela sua TV Mar, canal 25, para quem é assinante NET. Tem várias opções. No momento eu estou divulgando agora a opção que a gente pode acessar a TV Mar, que é no canal do YouTube. Tá lá, chegar no canal do YouTube, coloca TV Mar, canal 25, e aí você vai assistir qualquer programa da sua TV Mar, canal 25. Tá aí, ó, tá certo? Tá aí o canal legal, né? Do dia 4 de ontem, né? Do dia 4 do 3 de 2015, Verdade e Informações com Carlos Roberts, A Vez do Povo com Wilson Júnior, Bate-Papo, né? Com Geraldo Câmara, tá aí, ó. Tá aí, cortando, né? Do dia 4 com Ariel Fernandes, vários programas que você agora pode ter acesso através do YouTube. Então você não pode perder e agora você vai ter sempre a oportunidade de mandar aquele recadinho para uma amiga, para um amigo e falar, olha, agora você pode sim assistir pelo YouTube, tá certo? No nosso programa de hoje, nós vamos conhecer o trabalho da ONG Biota, que realiza ações em proteção e socorro de animais marinhos que encalham aí no nosso litoral, no litoral de Maceió, muito especialmente, tá certo? Então, a gente já está aqui com Bruno Estefanes, ele que vai dar dicas, ele vai falar tudo sobre essas desovas, como é que acontece, ele vai mostrar várias imagens, tratamentos com tartarugas, enfim, vai ser uma beleza e não tenha dúvida que você vai aprender muito. E aí você vai ver também ainda como funciona um berçário, uma matéria aí com o Viderlan Araújo, que acontece ali na Praia da Sereia, no Mirante, né? Mirante da Sereia, aqui no nosso litoral norte. Então, uma imagem belíssima que vale a pena você esperar um pouquinho para conferir essas imagens muito lindas, imagens legais, porque afinal de contas, cidadania é também consciência ambiental, né? Como lidar com a fauna marinha, enfim, isso é consciência ambiental, isso é cidadania e o nosso programa nasceu exatamente para levar essas informações para a gente ampliar mesmo a consciência de cidadão, de cidadã, como a gente lidar com todas as situações. E você vai ver também, possivelmente, crimes ambientais, crimes federal. E aí a gente vai precisar tirar algumas dúvidas com o Bruno, que já está aqui no nosso estúdio, tá certo? E a nossa produção, ela quer manter contato direto com você que está em casa, tá certo? Estamos agora com o telefone 8107, que está aí na sua tela, 8107-9872, à sua disposição. Nele, você pode conversar conosco pelo aplicativo WhatsApp, né? Para fazer denúncias, dar sua opinião sobre o nosso programa, mandar fotos e vídeos para a gente, além de contar sua história. Nosso programa serve exatamente para a gente elevar aí o conhecimento, aumentar o conhecimento da população, tá certo? Então, não esqueça, tá aí, ó, 8107-9872. Mantenha contato, a nossa produção é muito competente mesmo e ela vai manter, sim, contato com você e vai ter todo o interesse de conhecer a sua história ou até sugerir também algumas pautas, algumas entrevistas que sejam interessantes aí para a população, tá certo? Gente, com mais de 10 mil toneladas de grãos a serem distribuídas, o governo de Alagoas alerta que será encerrado nesta sexta-feira, dia 6, o prazo para o credenciamento das entidades interessadas em participar do programa de distribuição de sementes para o plantio da safra de 2015. Pode-se cadastrar no programa associações, cooperativas e sindicatos com no mínimo 3 anos de existência, além das prefeituras municipais que representem grupos de agricultores familiares. Está aí
o governo do estado está encerrando na próxima sexta-feira e a gente precisa, você principalmente que vive do plantio, tá certo? Da agricultura, precisa urgentemente entrar em contato, porque acaba na próxima sexta-feira. E a Santa Casa de Misericórdia está realizando uma campanha para o Dia da Mulher, onde eles convidam as mulheres para ajudar outras pessoas com a doação de sangue. A campanha tem como slogan: mostre que você tem atitude correndo nas veias, doe sangue. O serviço funciona das 7h30 às 11 horas e das 13 às 16 horas na rua Barão de Maceió, no centro da nossa capital. Portanto, doe sangue, olha que coisa linda, parabéns aí para o pessoal da Santa Casa. E mulher também doa sangue, exatamente, é muita mulher agora doando sangue e isso ajuda realmente a salvar vidas. Então, entre nessa onda aí e doe sangue sim para salvar vidas. E a literatura vai tomar conta da praça central do Parque Shopping a partir de amanhã, que acontece a primeira feira de livros realizada pela Livraria Leitura. O evento contará com a participação de escritores ídolos do público juvenil, como Thalita Rebouças, Christian Figueiredo e Rafael Moreira, além de reunir autores locais, lançamentos e atividades interativas e contações de histórias. A feira segue até o próximo dia 5 de abril. Também parabéns, porque a gente precisa sim ler mais, precisa conhecer mais, precisa ampliar, né, o nosso conhecimento. A literatura ajuda, né, a gente a ter uma cultura mais apurada, uma cultura com mais precisão, e a gente precisa sim incentivar a nossa criançada, os jovens, os adultos também a lerem muito, e aí a gente precisa sim. A nossa Gazeta de Alagoas de hoje está aqui, ó, várias informações de esporte, né, e enfim, várias, mas o que me chamou mais a atenção é que o STF aprova extinção da pena de Genuíno. Pois é, ele foi perdoado pelo STF, foi perdoado, exatamente, pelo indulto natalino, né, ditado pela presidente Dilma Rousseff. Com isso, o Genuíno está quite, livre da justiça, porque diz que ele é réu primário. E aí, é lei. A gente vai fazer o quê? Agora, a gente não pode esquecer que muitos homens no Brasil, muitos políticos, muito especialmente no Brasil, também muita gente da própria justiça mata mais do que muitos bandidos. Falei, agora foi, mata muito mais, porque não investigam, porque não fazem o trabalho corretamente, não empenham a sua força, a sua dedicação, o seu amor para trabalhar, para fazer o que é público, fazer de uma forma decente, porque muitas crianças, adolescentes e jovens estão sendo mortos pela violência, pelas drogas. Por quê? Porque não há uma educação de qualidade, porque não há uma política social eficiente. E quem é que provoca isso, Ariel? Especialmente esses homens. Pois é, homens poderosos que estão aí no poder, metendo a mão mesmo na educação, na saúde dos nossos filhos, dos nossos netos, matando dezenas, centenas, milhares de jovens e de adultos, destruindo famílias, exatamente provocado pela incompetência e pela maldade de muitos políticos e poderosos no nosso país. Mas está aí, ele foi perdoado pelo STF. Né? A presidente Dilma Rousseff, ano passado, ela editou exatamente esse chamado aí de indulto natalino. Genuíno foi contemplado pelo STF e está quite com a justiça. Só não vai poder se candidatar a nenhum cargo político aí durante 8 anos. Mas quem sabe se não se encontra aí por conta da lei da ficha limpa. Mas, de repente, tudo pode acontecer. Pois é, deixe de calma, Ariel. Deixe de calma. Vá para o intervalo, vá tomar uma água, para descansar um pouquinho, para esfriar um pouquinho. Portanto, está aí e a gente fica muito triste com isso. Aqui, ó, presidente do TJ inspeciona a unidade de internação de menores e constata irregularidade.
ou irregularidades, no plural mesmo. E achava que ia ser diferente? Não. Né? O presidente do Tribunal de Justiça, o Washington Luiz, ele foi lá inspecionar, ele com o juiz Ney Alcântara, né? Da Infância e da Juventude, Ney Alcântara, foram inspecionar lá a unidade de internação de menores e constataram que há irregularidade e muita, senhor presidente, e muita irregularidade. Eu não consigo entender como é que um Estado não consegue cuidar de 40, 50 menores, adolescentes, jovens. Eu não consigo entender, eu não consigo. E aí eu quero dar uma sugestão até para o próprio governador, ao presidente do Tribunal de Justiça. Curitiba convidou para uma reunião professores que tivessem um pouquinho de amor e de interesse de recuperar, né, de ressocializar esses adolescentes, esses jovens. Lá no caso também aconteceu no presídio de adultos, né, para adultos. E aí professores ganham uma condição financeira melhor e estão lá tentando ensinar. Então, uma dica, convoca aí professores que tenham coragem, vontade. Não é só pelo dinheiro, não. O dinheiro é um incentivo, é um complemento aí. Mas que queiram, não, eu tenho interesse. Sabe do risco, sei do risco. Então, vamos lá. Coloca aí 30%, 40%. Tem jeito de encontrar aí na lei uma brecha aí para poder motivar melhor os professores e dar aulas. Aula de música, aula também de música, aula de arte. Pois instrumentos, cursos profissionalizantes e o ensino básico, o ensino médio aí para essas pessoas, o ensino fundamental para esses meninos, de uma forma digna. Manter preso mesmo. Cometer o crime tem que estar preso mesmo. Tem que pagar na justiça, nem que corte na carne. Agora, que precisamos aplicar os nossos recursos de uma forma séria, justa, determinada, porque eu pago imposto para isso. Você que está aí em casa sentadinho, sentadinha, também paga os seus impostos aí, para que a gente consiga ressocializar realmente essas pessoas. Portanto, a gente dá essa dica aí para o TJ, para o governador, enfim, para quem quer que seja aí que vá tentar recuperar. Mas, Ariel, e você acha que eles têm recuperação? Tem recuperação. Eu acredito na reconstituição. Eu acredito na mudança de destino, eu acredito nisso. Então é possível a gente recuperar o pior dos piores, é possível. Agora, obviamente que precisamos de empenho, de determinação e de vontade. Vamos a um rápido intervalo, não saia daí, você vai ver belíssimas tartarugas, pequenininhas, grandes, o carinho que esses profissionais liberais conseguem trabalhar com o sacrifício que possivelmente, às vezes, não tem nem ajuda do governo para a gente manter essas belezas aí com vida na nossa capital alagoana. A gente vai para esse rápido intervalo, não sai daí que a gente volta já. Você já esperou demais para viver bem? Aproveite o melhor da vida no Residêncio Waterfront. Estrutura completa e pronta para morar, à beira-mar da praia de Ipioca. Apartamentos totalmente mobiliados, com utensílios de alto padrão, acabamento primoroso e até 100 meses para pagar. Residência Waterfront. Descubra que o topo fica ao nível do mar. Vendas Zampieri 2121 Você sabe o significado dos 5 R's da educação ambiental? Fique sabendo! 5 ações para um futuro melhor. 5 práticas para uma vida sustentável. Essa história teve início nos anos 70 do século passado, quando as questões ambientais começavam a preocupar muita gente.
Assim, criou-se o conceito dos 3 R's. O primeiro R é reduzir. Isso mesmo, reduzir o consumo, comprar só o necessário e escolher produtos com maior durabilidade. O segundo R é reutilizar, ou seja, usar um produto mais de uma vez para outro fim. Quer um exemplo? Quando acabar o doce de um pote de vidro, você pode usar a embalagem para guardar outra sobremesa. O terceiro R é reciclar. Nem todo material pode ser reciclado, mas o plástico, o metal, o papel e o vidro, por exemplo, podem ser separados e transformados outra vez pela indústria, diminuindo a extração de matéria-prima da natureza. Mas o tempo foi passando e pesquisadores e ambientalistas viram a necessidade da colaboração de mais 2 R's. O quarto R é recusar. Sim, recusar produtos fabricados sem respeitar a natureza ou que prejudiquem o meio ambiente. E por fim, o quinto R, o R de repensar. Precisamos sempre refletir sobre os nossos hábitos de consumo e adotar práticas sustentáveis. Os 5 R's são ações e práticas para um mundo melhor. Fique sabendo! Você sabia que qualquer pessoa pode ter o vírus HIV, que é o que causa AIDS? A única maneira que a gente tem de saber se temos ou não é fazendo o teste. O teste é rápido, seguro, sigiloso e ele está disponível no serviço de saúde. Cuide bem de você e de todos que você ama. Faça o teste de HIV/AIDS. Apoio Organização Arnon de Melo. Mate, oh, I'm so sorry. I thought there was time. He's just pulled out. I don't have time to stop. Oh, come on, mate. It was a simple mistake. I know if I was going a bit slower. Please. I've got my boy in the back. I'm going too fast. I'm sorry. Honda Civic motor 2.0 e VTEC Flex One. Teto solar. Painel multiplex. Função Econ. Display multifunções. Bluetooth com comando de voz. GPS integrado ao painel. Sistema VSA. Tudo nele impressiona, até a condição. Honda Civic com taxa zero. Faça um test drive e veja por que um Honda Civic é muito mais que um carro. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. Você quer ver Maceió crescer e ficar cada vez melhor? A Câmara Municipal também. E por isso aprova leis para você, cidadão. Equipamentos de primeiros socorros em shoppings e galerias. Adoção de áreas públicas pela iniciativa privada. Empresas concessionárias que danificam as vias são obrigadas a recuperá-las. Conhecer as leis é garantir os seus direitos e deveres. Acesse, dialogue, colabore. Câmara Municipal de Maceió.
Pois é, estamos de volta, tá? Eu quero, mais uma vez, chamar a sua atenção, se possível, porque a nossa produção, ela quer manter contato direto com você através do WhatsApp, tá aí o telefone 8107-9872, vai estar sempre à sua disposição. Nele você pode conversar com a gente, fazer denúncias, dar opiniões sobre o nosso programa, mandar fotos, vídeos, né? Além de contar a sua história. A gente tem todo o interesse de lhe conhecer melhor, tá certo? De lhe conhecer e conhecer a sua história. Com certeza a sua história também pode servir, né, de exemplo aí para muita gente. Então entre em contato com a gente, é 8107-9872 e a gente vai com certeza dar uma atenção muito especial para você. Gente, a Secretaria Municipal do Trabalho, Abastecimento e Economia Solidária preparou uma programação especial para comemorar o Dia da Mulher. Na exposição Eu Amo Maceió, que acontece no Parque Shopping, a homenagem que ocorre entre os dias 6 e 7 de março ficará por conta da cantora e atriz alagoana Roberta Aureliano, que cantará músicas do seu CD Canta Delicadezas. A apresentação está marcada para ocorrer a partir das 16 horas. Portanto, fica aí do dia 7, dia 6 e dia 7, tá, de março. Então, vale a pena você também conferir. E as praias de Maceió, apesar de pouco reconhecida por órgãos ambientais, é um berçário imenso, grande, né, para tartarugas marinhas. E aí o nosso repórter Viderlan Araújo, ele foi conferir, ele foi ver uma dessas desovas, né, e a gente vai ver exatamente essas belezas exatamente agora. Vamos conferir. A Praia do Mirante da Sereia, localizada no litoral norte de Alagoas, é hoje um local monitorado pelos biólogos do Instituto Biota para a primeira desova de tartarugas em 2015. Em um trecho de aproximadamente 2 quilômetros, os voluntários do Instituto controlam diariamente cerca de 40 ninhos espalhados em diversos pontos da praia. É um momento bem importante, é o período que todas as instituições do Nordeste, principalmente que trabalham com desova, está focada, está em campo para tentar fazer com que o ciclo se complete, entendeu? Então, até na própria rede de conservação de tartarugas marinhas, a nossa reunião é depois do primeiro semestre, justamente pensando, tudo que a gente tiver que trabalhar de escritório, de planejamento, é após o período reprodutivo. Isso para você ter uma ideia da importância desse momento. Então, realmente esse momento é o período que tem mais gente na praia, é o período que tem férias, tem verão. Então, a gente tem que sim estar em campo, não só para trabalhar diretamente com os animais, mas também com o bicho-homem, que é o maior predador dessas espécies. Além da preocupação em manter o ambiente livre dos predadores, os biólogos lutam para manter os locais de desova intactos, já que na maioria dos casos os ninhos de tartaruga acabam sendo destruídos pela ação do homem, muitas vezes esmagados pelo trânsito irregular de veículos pelo local. Sim, essa é uma batalha constante, porque isso lida muito com educação, né? Educação, e como você mesmo citou, são marcas de veículos que estão na praia. Isso não é só de pessoas de baixa renda, muito pelo contrário. Um cidadão que tem o poder aquisitivo para comprar um veículo com tração 4x4, para comprar um quadriciclo, que muitas vezes é o valor de um carro popular, ele é uma pessoa informada, ele é uma pessoa instruída, muitas vezes. Então, é muito mais complicado de se lidar, porque é uma pessoa que tem um poder aquisitivo, mas não tem educação. Então é muito mais complicado, né? Tentar trabalhar com isso, que aquele prazer dele momentâneo, que muitas vezes é por 10 minutos, 15 minutos, pode causar consequências imensas para uma espécie, né? Acabar com o ninho, acabar com os filhotes, acabar com o animal adulto, isso daí vai trazer consequências imensas para ele no futuro, porque esses animais são base de cadeia alimentar. Acabando a base de cadeia alimentar da fauna marinha, muitos pescadores não vai ter o que pescar. Pescador sem ter o que pescar vira marginal. Marginal é problema de saúde, de segurança pública, que afeta todos, não só o de poder aquisitivo mais elevado, mas isso é um... Nossa reportagem flagrou a ação de jovens conduzindo perigosamente esse quadriciclo em alta velocidade,
próximo de banhistas e a poucos metros do local de desova das tartarugas. Tentamos nos aproximar e fomos ignorados na primeira tentativa. Minutos depois, os jovens perderam o controle do quadriciclo e acabaram presos em um banco de areia. Com muita naturalidade, sem demonstrar nenhuma surpresa com a abordagem da nossa equipe, os dois jovens apenas afirmaram, em poucas palavras, que estão de passagem em Alagoas. Velocidade aqui na região da praia. Estamos andando em moto e sem querer bajamos mal. Não entender. Não entende, né? Não entendo. Você é brasileiro ou não? Não, chileno. Não, né? Pois é. Essa situação realmente que nós relatamos aqui. Estão há quanto tempo aqui no Brasil? Uma semana. Uma semana? Uma semana. Sabe do risco que é? Pois é, situação. Cuidado. Habilitação? Habilitação. Dois jovens. Só uma pergunta. Idade? 20 anos. 21. Pois é. Mas habilitação nada. Habilitação. Permissão. Carteira. Carta. Não entender. Não entende, né? Pois é. Beleza, então. Exato. Que canal? Canal 25 da NET. Para todo o Brasil. Buena. Problema de veículo na praia é um problema que não é só em Maceió, tá? Em todos os estados, em todas as cidades litorâneas, a gente tem esse problema, a gente tem essa dificuldade de trabalhar com esse público, né? Mas a gente tá na luta. A gente tem os órgãos de fiscalização ambiental aqui do estado, Batalhão Ambiental, a SEMP, a UIMA, onde a gente vem constantemente pedindo apoio a eles com relação à fiscalização, porque nós não somos fiscais, nós somos simplesmente pesquisadores que podem relatar um fato, um crime ambiental para esses órgãos tomarem devida providência. Então, muitas vezes a população nos convoca, nos chama, nos pede apoio para fiscalizar, para atuar, e a gente tenta explicar isso, que nós somos uma organização não governamental, nós não temos poder de polícia, nós não somos fiscalizadores. A gente tem sim o dever de, como cidadão, como qualquer cidadão, ver um crime ambiental, primeiro tentar conversar com a pessoa para que ela, muitas vezes até por desconhecimento, não venha cometer esse crime. Caso não seja, a gente não tenha efetividade nessa conversa, a gente chama o órgão fiscalizador, no caso a Polícia Ambiental, o IMA, a SEMP, para que eles tomem a devida providência e possam atuar esse infrator. É interessante, né? Os caras vêm de outros países aí, ninguém nem sabe se são de outros países aí, mas parece que sim. E zombam mesmo, ironizam, tiram. O Brasil pode tudo. Lá, em alguns outros países, não pode não. Se fizer isso lá, você é preso. Mas aqui pode. Tá lá, tiraram ondas, ironizaram com o repórter, com o Viderlan Araújo, né? E ali cometendo de verdade um crime ambiental, e não há um policial, uma autoridade que possa chegar lá e punir. Teria que fazer exatamente, multar, apreender o quadriciclo, para que o dono fosse lá pegar, se é que tem dono, ninguém sabe, enfim. Mas está aí um crime ambiental. O que mais me incomoda é porque são de outros países, e aí tiram onda mesmo, porque a gente permite tudo, ou pelo menos quase tudo. Agora, veja bem, esse trabalho de monitoramento, resgate e levantamento, né, dos encalhes, inclusive com mortes, tem sido feito nos últimos anos pela ONG Biota, referência aí no acompanhamento desses animais. Os integrantes dessa ONG têm tentado fazer a diferença e mudar essa triste realidade que envolve aí a mortandade de animais marinhos provocados pela poluição e por nós, e pelos homens, né? Para contar um pouco sobre essa história, está aqui ao meu lado, Bruno Stefanes, né? Fundador do Biota. E ele vai dar algumas explicações para a gente, e a gente vai ver muitas imagens ainda belas, tá certo? Como é que surgiu a ideia, né, da ONG Biota? Bom dia, Bruno, seja bem-vindo. Bom dia, Ariel, bom dia a todos os telespectadores. A ideia da Biota surgiu em 2009, quando eu estava terminando minha graduação.
né? E vi essa necessidade aqui no estado. Nós, em Alagoas, até então, não éramos reconhecidos, né, por ter essa fauna marinha. Quando eu comecei a graduação, sempre quis trabalhar nessa área e eu era zombado, eu era tido como doido. Você vai trabalhar com isso aqui, nem tem isso. E foi onde despertou a minha curiosidade. Quem disse que não tem? Se a gente não tem nenhum estudo, se a gente não tem ninguém que trabalha, como é que pode se afirmar que não tem? E daí comecei a estagiar e trabalhar com outras instituições fora do estado. Eu tive que sair do estado para poder trabalhar com isso. Passei um ano estagiando fora e voltei com essa ideia de fundar uma organização não governamental que trabalhasse com isso para trazer essa informação para o público e para as pessoas, se realmente aqui tem ou não tem. E hoje a gente está mostrando que aqui tem e tem muito. Então surgiu dessa necessidade do estado de não ter informação. E aí a gente começou com um levantamento primeiro de animais mortos, e aí depois foram aparecendo outras demandas. Certo, e aí como é que foi feito são feitos os levantamentos dessas tartarugas mortas, encalhadas aí no nosso estado, muito especialmente na nossa capital? Como é que tem sido feito esse trabalho? Em 2009, primeiro a gente teve que se legalizar, né, formar a instituição com profissionais da área, com todo o aparato legal, que, diga-se de passagem, hoje em dia é muito caro até manter uma ONG, porque a gente não é livre de imposto, a gente paga tudo, praticamente, que uma empresa normal paga, que a gente é uma personalidade jurídica. Tirar licença ambiental, porque para a gente fazer isso a gente tem que ter licença, não é só chegar e meter a mão, a gente tem um sistema chamado Cisbio que nos emite a licença, né, via IBAMA e ICMBio, onde profissional tem que assinar, tem que ser tudo legalizado. Então, depois dessa formalização, a gente começou a fazer um levantamento, né, monitorando alguns trechos da praia. Primeiro, a divulgação, né, para que a população conhecesse a biota por meio dos nossos números de contato. Então, a gente realiza anualmente uma campanha chamada Campanha Encalhou, onde a gente percorre todo o litoral da região metropolitana, distribuindo cartazes com os nossos números, né, para que a população saiba a quem recorrer, porque até então não se sabia a quem recorrer. Ligava para um órgão que passava para o outro, que passava para o outro, que passava para o outro, e ninguém resolvia. E hoje a gente já está dando esse respaldo para a sociedade. Até quando aparecem demandas que não são de nossa competência, a gente direciona para o órgão competente. Muitas vezes a população nos liga falando que tem um burro morto no Benedito Bentes. Eu não tenho essa competência, mas aí eu tenho o número do Centro de Controle de Zoonose, eu tenho o número das limpezas de limpeza urbana, das empresas de limpeza urbana, que é responsável por recolher isso, e eu passo esses números, esses contatos para a população. E foi a partir daí que a gente começou a receber os chamados, né? As pessoas nos ligando de tartarugas mortas, principalmente na área urbana, aqui na capital. E aí a gente começou a fazer esse levantamento das espécies que mais encalhavam. E durante esses levantamentos, a gente começou a observar a outra demanda, que é uma demanda mais importante, que é a demanda de desova, que a gente começou a observar que aqui também tinha desova, que até então não era conhecido. Realmente a gente não conhecia, né? Hoje se tornou muito mais conhecida essas desovas das nossas tartarugas, e é interessante, Bruno, que são várias causas morte no nosso município, mas me parece que uma das causas são os lixos jogados nas nossas praias, na nossa orla, joga ali na areia, quando a água vem, pega aquele, quando não, joga na própria praia, na própria água, né? Esses lixos é uma das causas? Sim, ela é a segunda maior causa de morte de animais marinhos, é o lixo provocado pelo homem, seja o resíduo sólido, ou seja até o nosso esgoto, né, que provoca muitas doenças e matam também muitos animais. Então, o lixo, sim, é um grande gargalo de todas as civilizações. Então, não seria diferente aqui em nosso estado. E, por incrível que pareça, as pessoas acham que é só o lixo que é jogado na praia. Mas não. Mais de 90% do lixo que chega ao mar, ele é jogado na cidade e vem por meio de córregos e rios, que o ponto final sempre é o mar. Então, esse lixo, o sólido, ele é ingerido pela tartaruga, confundido com o seu alimento. Aí, Bruno, eu estava vendo que a tartaruga, ela termina confundindo com algas, com plantas, enfim, com os alimentos. E aí ela termina ingerindo o plástico, por exemplo, e aí morre exatamente por ter ingerido esse plástico.
Isso, né? Ela não tem esse senso de discernimento entre o alimento e o plástico. Eles se misturam, né? Quando a gente vê aquelas algas arribadas que ficam na praia, as pessoas reclamam que aquilo ali é lixo, mas não é. O lixo é o que está misturado a ela, mas aquilo é um processo natural de algas que se soltam. E as tartarugas comem aquilo junto com a alga. E aí as algas são absorvidas e o plástico não. E o plástico vai compactando todo o seu trato intestinal e vai deixando as fezes pedrificadas e o animal vai morrendo lentamente. Apesar de que, como eu acabei de falar, esse é o segundo maior causador de morte. E qual é o primeiro, Bruno? O primeiro é a pesca em geral, né? A pesca em geral de forma inadequada. Lógico que eu não estou discriminando todas as pescas, né? Só as pescas predatórias, as pescas feitas de forma inconsciente, inconsequente, é que causa danos, né? Então, essa pesca de forma predatória é o principal causador de morte de tartarugas, seja por vários pretextos, seja rede de espera, seja rede de arrasto, seja espinhel. Então tem vários pretextos que causam muita morte de tartarugas. Agora, Bruno, eu vou fazer uma pergunta daqui a pouco, uma outra, mas me fala uma coisa, o Biota, ele tem feito algum tipo de palestras para os pescadores? Já houve essas palestras? Tem interesse? Se ainda não houve, tem interesse de ministrar algumas palestras de conscientização ambiental para os pescadores? Na campanha Encalhou, a gente realmente tenta passar nas colônias, que é um principal fonte de aglomeração dos pescadores, né? Então a gente tenta sim passar nas colônias, dar palestra nas colônias, entendeu? Na parte que a gente chama de corpo a corpo, que a gente vai lá pessoalmente, além de colar o cartaz, a gente tenta agendar, né, uma palestra, mas isso é muito complicado de ser feito, porque o Instituto Biota ele não tem apoio financeiro algum de nenhuma instituição. E eu já ia exatamente lhe perguntar se o Instituto Biota quantos milhões, né, quantas centenas de milhares aí de dinheiro aí, de reais, ele recebe dos governos, né, especialmente do governo federal e estadual. Então não recebe, o Biota não recebe nenhum tipo de ajuda do governo. De ajuda financeira nenhuma. Nós temos ajuda logística, a gente trabalha junto, a gente tem essa parceria sim, uma parceria com o Batalhão Ambiental, que é um super parceiro, o IMA também, mas são apoios logísticos, a gente não tem apoio financeiro nenhum. Então, para eu estar aqui hoje, eu estou deixando de trabalhar, porque eu sou voluntário no Instituto Biota e tenho outra função que me remunera, assim como todos os membros. A gente tem professor, a gente tem enfermeiro. São quantos colaboradores, né? Quantos profissionais liberais que prestam serviços gratuitos ao Biota? A gente tem efetivo no nosso grupo, a gente tem uma média de 10 profissionais, entre biólogos e veterinários, e temos algumas assessorias. A gente tem pessoas da área administrativa que nos apoiam, pessoas da área contábil também, porque a gente sempre precisa desse apoio, né? Porque, como eu acabei de falar, a gente funciona como uma empresa, né? E precisa de todo esse aparato administrativo, então a gente conta com assessorias para poder a gente caminhar, porque senão a gente acaba ficando se atropelando com imposto, com demandas administrativas que eu, como biólogo, não tenho conhecimento. Então a gente precisa muito desse apoio administrativo de pessoas de outras áreas, mas em essência o grupo Biota ele é feito por veterinários e biólogos. Às vezes o pessoal da técnica, Ariel, deixe calma, eu não consigo. Dá um mal-estar na gente muito, muito grande quando a gente vê pessoas, uma instituição como o Biota, por exemplo, né, não tem R$1 de ajuda de nenhum dos governos. E a gente fica indignado mesmo, porque a gente vê aí a situação, né, da fauna marinha, a situação de desprezo mesmo, né, de abandono mesmo das nossas praias em relação aos nossos animais marinhos, como as tartarugas, por exemplo, e não há um investimento, não há um incentivo para dizer, olha, a gente vai ajudar nisso aqui, a gente vai dar um carro, a gente vai dar aqui um recurso, porque, gente, se essas pessoas têm R$2.000 que seja, para ajudar, uma ajuda de custo aí para combustível, para alimentação, para um fardamento, enfim. Aí a gente vê dinheiro aí indo para os ralos, coisa nenhuma.
indo pro bolso de pessoas mal intencionadas, pessoas que não têm a mínima consciência de que se deve investir. Vamos ver, Fábio, umas imagens aí? Vamos ver? Olha que coisa linda, gente, olha. Pode comentar, viu, Bruno? Pode tartaruga aí, ali na Jatiuca, né, de frente ao posto 7, são animais que frequentemente vêm desovar ali, tá? Essa tartaruga aí, é você que está ali, não? Não, aquele ali é uma outra bióloga, a Silvanise Marques, e o esposo dela. Certo. Também que são fundadores da Tem quantos metros, quantos quilos tem essa tartaruga? Você tinha ideia? Essa tartaruga ela tem uma média de 1,10 m, 1,10 m de casco, né? Que a gente só mede o casco. E aí chama muita atenção, né? Ali todos os seguranças, principalmente ali das barracas de tapioca, é o que geralmente entra em contato conosco. E isso é de madrugada, né? Porque se fosse num horário nobre, ali teria umas 300 pessoas, mas isso é de madrugada. Eu já vi uma multidão vendo uma tartaruga. Isso é de madrugada, ali dia 24/12 de 2013, uma 24/12 ali. Então, que data é essa? É uma data... 24/12 é... comemoração de Natal. E olha onde a gente estava, entendeu? É verdade, rapaz. Então, a gente não tem hora, a gente não tem dia. Não tem limite mesmo. A gente vai, né? Então, eles estão lá sempre porque o animal também não espera, então a gente quer aquele dado, a gente quer esse registro, então a gente vai atrás. Porque é importante para trazer visibilidade para o Estado, entendeu? Para que o Estado tenha um olhar mais cuidadoso para a sua fauna marinha, para que quando vier grandes empreendimentos, coisas que possam trazer muito impacto, a gente tenha esses registros para comprovar, olha, aqui ocorre essa espécie que é a segunda mais ameaçada do Brasil e esse tipo de empreendimento não pode acontecer aqui. Ou se for acontecer, tem que ter essas e essas outras providências para que o impacto não seja tão grande nessa fauna. E essa imagem aí, Bruno? Essa aí já são animais mortos, né? A de outra espécie, que é a espécie que mais morre aqui em Alagoas, não é igual a que mais desova, são espécies diferentes. Porque a que mais morre é a mais comum de todas, porque é a que se alimenta de algas. Consequentemente, é a que fica mais próxima à costa e é a que interage mais com o homem. Então, essa daí é a que mais atropelada, essa daí é a que mais come lixo, essa daí é a que mais se engancha em rede. Então, consequentemente, as que são mais próximas do homem, que são essas continentais, são as que mais morrem. Olha, que coisa linda, rapaz. Olha aí as pequenininhas. Aí elas desovam na areia. Isso. Aí quantos dias depois que saem os filhotes? Levando, assim, como base aquela foto lá, primeira, da tartaruga desovando na praia da Jatiuca, ela desova e a gente vai avaliar o local. Por exemplo, ali na Jatiuca, posto 7, muita gente, tráfego de veículo, não sei que ideia é essa de limpar a praia com trator. Então isso compacta a areia. Então o que é que a gente faz? A gente tem que remover ela para uma área segura, que no caso seria lá o mirante, que não está tão seguro agora com esse tráfego intenso de quadriciclo. Você só leva os ovos? Só os ovos. Ela vem, deposita os ovos e vai embora. A gente só faz a medição, tira a foto e tira um pedaço de tecido para estudo de DNA. Então, tartaruga vem, a gente coleta todos esses dados, tá? E avalia se o ninho tem a possibilidade de ficar. Por quê? Porque se não tiver a possibilidade de ficar, a gente tem que fazer a remoção. Quando não, a gente deixa no local porque a taxa de sobrevivência é maior. E essas imagens aí, Bruno? Essas imagens, a primeira é uma tartaruga sendo reabilitada, né? Ela passou... Essa daí tá viva? Essa tá viva. Essa daí ela tá lá na clínica do SESMAC, que é uma clínica que é parceira nossa também, né? Por meio de convênio firmado com o IBAMA, elas recebem também os animais que ficam em reabilitação conosco. Porque os animais que estão em reabilitação conosco, em tese, são de responsabilidade do IBAMA. Então, como a clínica tem um acordo com o IBAMA, elas recebem esse animal para tratamento no sentido de fazer exames, raio-x e etc. Aí aquela outra é uma baleia, aproximadamente 12 metros de comprimento. Fábio, tem como voltar aquela imagem para a gente, por favor? A última. Então essa aí é uma baleia. É uma baleia cachalote que encalhou, se eu não me engano, foi no final de 2012, lá em Coruripe.
né? Então a gente foi até lá para fazer o registro. Ela estava morta aí? Estava morta, ela já estava até muito comida ali por tubarões, etc. Certo. Muitas vezes as pessoas ficam com medo, nossa, essas mordidas desses tubarões enormes, esse animal tem tubarão aqui. Não, essas carcaças geralmente morrem em alto mar, afundam e depois de muitos dias, com a formação de gases, é que ela vem flutuar e vem encalhar na praia e muitas vezes ela não morreu nem aqui. Entendeu? Então ali foi um registro que a gente fez de uma cachalote. Pode voltar aqui, Fábio? Aqui em Alagoas. Rapaz, olha, muito interessante. Eu estava vendo umas publicações suas, né? E teve uma aposentada que veio visitar a filha aqui em Alagoas e ela questionou por que morre tantas tartarugas em Maceió, em Alagoas. Ela passou aqui 15 dias e viu 5 tartarugas mortas. E aí? Então, é justamente isso, né? A falta de políticas públicas para que se evitem isso. A Biota está com uma estratégia também de estar se envolvendo nas políticas públicas. É por isso que a gente tem, hoje em dia, o Instituto Biota tem cadeira no Conselho Municipal de Proteção Ambiental, que, diga-se de passagem, foi nomeado em 2013 e até hoje não teve uma reunião sequer. Então, senhor secretário, ative o seu conselho. O conselho está nomeado, está legalmente constituído e com mais de ano que não se reúne para deliberar sobre as ações ambientais de nossa capital. Esse é um meio de envolver a política pública, a sociedade civil na política pública. A gente tem conselho em unidades de conservação, como a APA Costa dos Corais, APA do Pratagi, conselho de educação ambiental. Para quê? A gente possa levar esse conhecimento da fauna marinha para esses debates políticos, porque são debates políticos com proposição de leis, com licenciamento ambiental, com condicionantes para resguardar essa área marinha, que a gente vai poder evitar os impactos, que não adianta a gente estar lá só botando curativo, resgatando tartarugas, se a gente não fizer nada. Vai acontecer agora, provavelmente nos próximos meses, um seminário sobre pesca, né, promovido pela APA Costa dos Corais. O Instituto Biota está dentro da comissão para tentar organizar isso, para que a gente possa debater pesca de forma sustentável, entendeu? Para que garanta o sustento dessas pessoas que mas é legítimo, a gente come peixe, a gente depende disso, mas que ele não tenha tanto impacto negativo no resto da fauna. Exatamente. Porque essa fauna... Concordo. É um ciclo que depende um do outro. Se a gente acabar a tartaruga, acaba alimento para muitos peixes e, consequentemente, muitos pescadores não vão ter o que pescar para que nós possamos comer. Agora, Bruno, me fala uma coisa. Quando você fala para alguns pescadores, você percebe que alguns passam, quando você fala, por exemplo, se acabar as tartarugas, pode acabar o seu peixe, que você vive, você depende do peixe. Quando você fala isso para um pescador leigo, alguns entendem, alguns tomam isso para si e um pouco da responsabilidade e mudam um pouco o comportamento. Você vê assim? Com certeza. Hoje em dia, eles absorvem mais isso. Que bom. A gente não vê o pescador como inimigo, muito pelo contrário, ele é um parceiro, ele é um ajudante. Ele nos traz muito conhecimento. Eu aprendi muito com um pescador que me ensinou na parte empírica lá da coisa da convivência dele. Olha, Bruno, essa tartaruga não desovou e eu... No início, como assim você sabe? Essa tartaruga o quê? Essa tartaruga que subiu aqui, que você achou o rastro dela, ela não desovou. Porque você sabe, por causa disso, daquilo outro. E eu, nossa, a gente não tem isso descrito num paper, num artigo científico. Certo. Entendeu? Que aí, hoje em dia, a gente utiliza isso para facilitar o nosso trabalho, a gente não perder tempo procurando. A experiência, né, Bruno? Então, a experiência do dia a dia deles é muito importante. Eles, hoje em dia, também absorvem, muitos pescadores nos ligam. Lógico que toda profissão tem os bons e os maus profissionais. Então, tem pessoas que são resistentes, a gente sabe de pessoas que ainda batem tartarugas, a gente sabe de pessoas ainda que consomem ovos de tartarugas, e o incrível é isso, eles pescam, mas porque tem para quem vender, porque tem para quem fornecer essa carne ou esses ovos. Então, são pessoas que muitas vezes de alto poder aquisitivo, que consomem esse material, e aí tem alguns pescadores que ainda fornecem isso sim. E como eu já falei, são maus profissionais. Então falta políticas públicas mais fortes aí na proteção do meio ambiente, né? Na proteção das tartarugas, dando condições básicas para o biota, por exemplo, poder se conduzir melhor. E né? Uma coisa que eu sempre friso quando eu estou conversando com gestores públicos é que
o mar de Alagoas é a nossa principal riqueza. As praias, exatamente, as lagoas do nosso estado são as principais fontes de renda do estado praticamente. Né? Então, se a gente perder essa galinha de ovos de ouro, muitas e muitas e muitas pessoas passarão fome. E a gente, quando está tratando desses animais, a gente não trata exclusivamente do animal. A gente trata ele como uma espécie, como a gente chama de uma espécie guarda-chuva, onde a gente trabalha para proteger o animal e, consequentemente, a gente protege todos os outros que estão embaixo. Né? Uma espécie bandeira, porque quando a gente vai trabalhar, não pode pescar com bomba para não matar o peixe-boi, para não matar a tartaruga, a gente não está protegendo só o peixe-boi e só a tartaruga, a gente está protegendo toda a fauna que está ali. Exatamente. Então, é uma espécie bandeira, como a gente chama, que a gente usa como símbolo. Sem falar que essas espécies, elas são bioindicadores, elas apresentam como o ambiente está. Então, muitos desses animais já estão chegando cheios de tumores, cheios de doenças respiratórias, circulatórias, que a gente também está nesse mesmo ambiente e pode adquirir essa doença provocada por esgoto, provocada por produtos tóxicos jogados nessas águas. Então, esses animais são bioindicadores, eles mostram a qualidade do nosso ambiente. E o nosso ambiente, o ambiente marinho, lagunar do estado de Alagoas, não está sadio. A gente precisa trabalhar para reverter isso. É interessante até registrar esse momento, que um biólogo está falando exatamente que a nossa situação não é boa. Os nossos mares, as nossas lagoas, então eles realmente são indicadores, esses animais são indicadores. E está aí, vai ficar registrado isso aqui. Bruno, eu, até que me prove o contrário, eu tenho acreditado no governador Renan Filho, no empenho, na vontade que ele está de fazer, a determinação que ele tem realmente de fazer. E eu espero até que alguém conduza o Bruno até o governador, né? Para que a gente possa realmente... gente, é insignificante, qualquer que seja a ajuda do governo para o biota, caramba, isso vai dar um boom muito maior. Agora, onde é que é a sede? E se alguém quiser fazer parte aí da equipe, como faz? Nós, aproveitando a deixa, a gente já começou um diálogo, né, com a gestão. Já começou? Já começou, por meio do secretário estadual de Recursos Hídricos e Meio Ambiente, né? Com quem é o secretário? Então, o secretário, eu não lembro o nome dele, mas eu lembro do superintendente, que foi o meu elo, até chegar a ele, que é o Matheus Gonzalez, que é o superintendente do Meio Ambiente, ligado à secretaria, e a gente já começou um diálogo com a secretaria estadual para tentar formar um acordo de cooperação técnica para a gente unir esforços, porque antes a ideia, a justificativa era que a gente não pode firmar parceria com qualquer ONG que surge, com qualquer instituição que aparece. Hoje em dia a gente já tem um know-how, a gente já tem uma história, já mostrou que não veio para brincadeira e a gente já tem como comprovar isso. Então hoje em dia já está sendo fixado esse diálogo para que a gente possa avançar sim, porque juntando os dois setores, né, organização governamental e não governamental, a gente pode mais. A gente sabe que ONG não foi feita para substituir o governo, a gente foi feita para apoiar e subsidiar. E a gente está aqui para isso, mas para isso a gente tem que contar com a mão de duas vias. Bruno, bem rapidinho, onde é que é a sede do Biota? A super sede? Bem rapidinho, a gente não tem sede. A gente está sem sede desde o final do ano passado, que a gente teve que devolver a sede, e a gente hoje está sem sede, e é por isso que a gente suspendeu até os trabalhos de reabilitação de animais. Então, a gente não está recebendo mais animais para reabilitação, porque a gente não tem onde colocar. Infelizmente, a gente tá sem um ponto fixo. Todos os equipamentos da Biota estão tudo guardado num quarto, então a gente não tem como manter. Então, a gente só está com os trabalhos externos, trabalhos a campo, mas, em tese, ficaria localizado em Riacho Doce, aqui no litoral norte de Maceió. Bom, fica aí registrado, Bruno. A gente agradece a sua participação no Cortando com Ariel. E a gente pede, é muito triste a gente ouvir isso, mas eu acredito também que o secretário do Meio Ambiente deve ter a mesma vontade, a mesma força do governador de mudar, de fazer a diferença, de fazer de verdade com a força, com o entendimento que possa abraçar aí a causa do Biota, porque a causa do Biota é a nossa causa, é o interesse do Biota, é o nosso interesse, o sucesso de vocês é o nosso sucesso, a alegria de vocês é a nossa alegria. Portanto, fica aí o recado para o poder, né, público, para dar uma força bem legal aí para esse pessoal, tá bom? Gente, olha, as inscrições para a primeira corrida do Ministério Público de Alagoas,
MP em Ação, uma corrida para todos, está com inscrições abertas e a corrida acontece no próximo dia 29 de março. As inscrições podem ser feitas nesse endereço que vai aparecer aí na sua tela, .conteminhassessoria.com.br, e custa apenas R$ 45. Os participantes que formarem aí um grupo de 10 pessoas ganha a sua inscrição, inteiramente grátis a sua inscrição para quem fizer aí um grupo de 10 pessoas para a corrida do Ministério Público em Ação, tá certo? E as famílias que perderam o prazo para o recadastramento do Bolsa Família em Maceió, tem até o dia 20 de março para procurar a sede do Cadastro Único ou os postos do programa nos centros de referências de assistência social e regularizar a situação. Quem não atualizou os seus dados, quem ainda não atualizou, já teve recebimento do benefício bloqueado no mês de fevereiro. Eu quero agradecer a sua participação, o seu carinho, agradecer porque você permitiu que o Bruno, que o Ariel, que toda a equipe da TV Mais estivesse aí na sua casa. Fique com Deus, até amanhã se Ele nos permitir, mas não pegue nesse controle agora porque você vai ficar na companhia do amigo, do querido Wilson Júnior com a Vez do Povo. Obrigado, até amanhã, tchau, tchau.